livro? Li alguns pedaços, alguns contos. Eu estou Tá lendo bom. TCC, sabe, Alvo? Minha leitura atual é TCC. Ai, caramba. Vai ou não vai? Está sendo transmitido no YouTube? Não, só no Facebook. Ah, tá. Agora, No evento, né? agora eu tornei público e agora se tornou oficial. Bom, fazer a apresentação oficial para a gente começar aqui, Alva. Bom, amigos e amigas do Facebook, esse é o programa Papo em Pauta de número 43 e eu estou recebendo aqui o escritor, professor, pesquisador Álvaro Marins. Álvaro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para conversar comigo nessa brincadeira que eu tenho feito desde o início da pandemia com amigos que, de alguma forma, tenho que dizer para esses meus outros amigos que não militam na arte. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Boa noite, o prazer é meu estar aqui para conversar com os seus amigos e os nossos amigos, de uma maneira geral. E a conversa nossa hoje, para mim, interessa muito, apesar de o programa ser chamado, aliás, chama programa, vou te explicar por quê. Papo em Pauta, uma brincadeira que um amigo sugeriu, era uma conversa que tivesse música no meio, mas não era somente, para não fechar muito na música, a pauta seria também o assunto. Só que quando eu fui botar lá o nome, já tinha esse negócio, só surgiu a possibilidade com programa na frente. Por isso que é programa, papo e pauta, não tem nenhuma pretensão disso ser um programa televisivo, não. O programa só entrou ali para liberar o nome Papo e Pauta. E a ideia é a gente conversar nesses tempos tão esquisitos, né? Que nós vivemos, e nada melhor do que um escritor que tem como título do seu último livro, Contos Esquisitos. Você sabe falar sobre o esquisito. O que é o esquisito, hein, dos seus contos, Álvaro? O que ocorre é que, dentro do panorama da literatura, vamos dizer assim, brasileira, no momento, existem alguns temas que são recorrentes, né? O tema da violência, o tema da, das autobiografias, né? E eu faço um tipo de conto que alguns podem achar até engraçado, mas são contos literários, são ficções, né? Então, assim, sai um pouco da norma atual do que está se publicando atualmente. E eu faço contos trabalhando com personagens que talvez não estejam muito presentes na, na literatura contemporânea, né? Anti-heróis, vamos dizer assim, Sim. personagens muito cotidianos, né? E situações assim que talvez não estejam muito nesse horizonte do aqui e agora, né? Por isso que eu trabalho muito com recuos no tempo, né? Então, assim, eu trabalho contos na década de 40, no século XIX, no século XVI, no século XIII, contos contemporâneos, mas também sai um pouco são esquisitos, de uma certa forma, porque saem da realidade imediata, né? Sim. Saem do discurso imediato, do que está todo mundo falando. Então, de repente, eu falo de uma coisa diferente, né? Em outros lugares, em outros tempos, né? Com outros tipos de discurso, com outras formas textuais, né? Que não seja simplesmente ditadas pela inspiração, mas também pelo trabalho com a linguagem, com as possibilidades de registros linguísticos ou escritos diferenciados, não sei.
Eles estão fora da norma, vamos dizer assim. O esquisito é o que foge do padrão atual. Sim, sim. Deixa eu te perguntar, aproveitando esse caminho, você falou assim, você é um escritor do século XXI, Sim. não é? Um escritor do século XXI, mas que situa algumas das suas narrativas, você disse, no século XIX, no século XVIII, no século XIII. E alguns alunos me falaram assim, nossa, mas como ele dá esse salto? Ele continua sendo um autor atual? Como é que você responderia para essa pergunta? Eu não sei se eu sou um autor atual, né? Eu escrevo Você está no nosso tempo. Eu escrevo na contemporaneidade, mas isso não me impede de refletir historicamente certos temas, certos personagens e certos assuntos. Sempre eles estão, de alguma forma, esses tempos, esses espaços e esses personagens, eles estão relacionados com a história do Brasil e com a história do Rio de Janeiro. De uma certa maneira, são fragmentos histórico-espaciais da nossa realidade. Por isso que eles são esquisitos. Eles abordam a nossa realidade de perspectivas múltiplas, né? Uma professora que leu o livro antes de ser publicado, uma professora de literatura, falou: você faz uma espécie de literatura cubista, né? Porque você vai botando várias coisas no mesmo quadro, né? Aquela coisa do Picasso, do Matisse, né? Então, assim, eu abordo a realidade brasileira, né? Mas tento refletir sobre ela, pensar sobre ela. E quando eu penso sobre ela, às vezes eu me sinto seduzido a voltar no tempo e me deslocar em outros espaços para tentar entender o que ocorre aqui e agora. Essa pergunta, eu pedi a alguns alunos meus que fizessem perguntas. Estou reproduzindo essa pergunta, disse como é que ele é atual se a narrativa dele está localizada há séculos? Essa foi uma pergunta. Uma outra questão que me trouxeram, eu vou colar aqui, que eu achei ótima essa pergunta. Será que a narrativa curta, como conto, tem mais apelo nos dias de hoje, em que as pessoas estão muito acostumadas com as redes sociais? Será esse o sucesso? A razão do sucesso do conto? Durante um bom tempo, o conto ficou muito marginalizado no mercado editorial. Nós tivemos um boom do conto na década de 70, de 1970, né? Então, foi quando surgem vários contistas, surgem ou se projetam vários contistas, como Rubem Fonseca, Márcia Dencer, o Sérgio Santana, o Moacir Sclia, o próprio João Antônio, né? Foi o boom do conto, né? Se falava isso na época, nos periódicos de jornais, folhetins, né? Se falava isso. Depois desse boom, o conto entrou assim um pouco embaixo, vamos dizer assim, se tivesse negócio de cotação, né, ele entrou embaixo. Então, teve um momento que o conto, as editoras falaram, não, conto não, e tal, talvez por uma saturação das décadas anteriores, o conto não. Mas o conto sempre foi uma forma literária ela é uma forma... Na realidade, o conto é a forma literária mais recente que existe na história da literatura, né? Ele só se firma mesmo como gênero, como forma consolidada no final do século XIX, né? Ele é posterior ao romance, né? Como assim, consolidação, né? Você pode até dizer que
Ah, não, tem as novelas exemplares do Cervantes, você tem o Decameron, você tem as Mil e Uma Noites, que são vários contos, cada noite um conto, mas, assim, como forma Com esse literária, formato é século XIX. é século XIX, né? E ele se formou, se consolidou assim, simultaneamente em toda a cultura ocidental nesse momento, né? Assim, no Brasil, claro, quem consolida é o Machado de Assis, né? Em, na França, o Guy Maupassant, né? Na Rússia, o Tchekhov, pouco antes, o Dickens também tem contos, nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe, né? E no século XX ele passa a ser uma forma entre as outras formas, né? Entre a forma do poema, a forma do teatro, que é mais antiga, naturalmente, o romance, que vinha desde o século XVI, né? Mas o conto entra vamos dizer assim, com tudo no século XX, com Borges, com Guimarães Rosa, né? E outros, Joyce também escrevia conto, né? E depois os latino-americanos, muito bons contistas, como Cortázar, né? Então, o conto ele já tem uma tradição do conto, né? Aí, voltando para o século, para a década de 1970, teve um boom do conto. Aí, depois que ele entrou, ele foi e chegou ao auge. Depois ele caiu, como eu estava te falando. Aí, mais recentemente, eu acho que com essa coisa que você mencionou, da, da internet, dessa velocidade, dessa falta de tempo e tal, de repente o conto está começando a ser uma opção para quem gosta de literatura e talvez não tenha tanto tempo para ler um romance como Cem Anos de Solidão, né? Ou Grande Sertão Veredas e tal. E o conto, de uma certa forma, ele satisfaz esse desejo por literatura, esse desejo por narrativa, né? Ficcional, né? Então, acho que é por aí. Tem a ver com o desejo das pessoas. Eu sempre disse para os meus alunos que eu gostava de ter sempre um livro de contos, um jornal e um romance na minha bolsa. Eu ando muito, sempre andei, né, dando aula para lá e para cá, e eu preferia o transporte público, apesar de todos os problemas que o transporte público tem no Rio de Janeiro, porque me permitia ler. E o conto me permitia ler entre 2 ou 3 estações de um metrô, por exemplo. Eu tenho que pegar daqui eu vou ler um conto aqui. E o jornal, daqueles trajetos menores ainda, eu li alguma notícia rapidamente, dobrando, como meu pai me ensinou, o quarto de página, né, do jornal, para não incomodar o vizinho do balaústre. Então, as leituras vão se adaptando às nossas necessidades, os formatos literários, não estou falando de gênero, não, falando do formato do objeto que traz o livro, a leitura até nós, né, vão se adaptando, né? E eu acho que tem a ver com isso que você disse maravilhosamente bem. O conto vem sempre sendo sedutor para os leitores, mas eu acho que aí eu trago a minha opinião, que ele é o iniciador da leitura. Eu comecei a ler por causa de um livro chamado, sei lá, Seleção de Contos, alguma coisa assim, que tinha esses contos maravilhosos, esses contistas, né? João Antônio, tinha o Peru de Natal do Mário de Andrade, tinha Herberto Salles, aquela galera ali, década de 70, porque senão eu teria ficado naquela leitura chinfrim, né, que se propagava na década de 70, nós temos mais ou menos a mesma idade, né, aqueles para gostar de ler. Eu dei aquele salto de leitor exatamente a partir desse livro, da antologia escolar de contos. O conto é que leu romance. E você fala uma coisa muito interessante. Às vezes, muitos professores de literatura não se dão conta
das possibilidades pedagógicas do conto, né? Então, por exemplo, quando você pega... tem que estudar o romantismo, né? Tem que estudar o romantismo. Aí se pega, vamos dizer, José de Alencar, pega um romance de José de Alencar, ou pega um romance de Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Manuel de Macedo. Não, o pessoal nem pega, porque parece tanto realismo que vai causar um problema. Por isso que mas assim, o romantismo, Joaquim Manuel de Macedo e o José de Alencar. Aí pega a Moreninha, e pega a Senhora, e pega sei lá, o Guarani, a Iracema, alguma coisa assim. Só que tem e os alunos, às vezes, eles estão ainda em seu processo de formação como leitor, né? Então, às vezes, pegar uma obra de maior fôlego, né, que é o romance, você precisa de tempo, você precisa né, de uma certa concentração, você precisa de... E, às vezes, não utiliza o conto, né? Você poderia ensinar o indianismo, por exemplo, com alguns contos do Bernardo Guimarães, por exemplo. São contos. Que aí o aluno ele pega o que ele precisa, ele consegue ler, né, mais rápido, ele percebe tudo que precisa saber sobre o estilo romântico, né? Sim. E você consegue dar uma produção maior, de ampliar o repertório dos alunos, né? Porque às vezes você fica o semestre inteiro lendo Iracema, ou fica o semestre inteiro... Então você podia, num semestre, você ver vários contos, né, dos estilos que o professor, a professora precisa ensinar, e amplia muito o repertório, né? Porque mesmo dentro de um mesmo estilo, tem as individualidades dos autores, né? A mesma coisa do modernismo. O modernismo, vamos ler Macunaíma, entendeu? Aí os alunos já têm uma dificuldade, porque a linguagem exige uma participação maior do estudante, da estudante. Então, assim, você pode ler os contos de Belas Artes, né? Os contos de primeiro andar, do Mário de Andrade. Escolhe alguns, né? Esse conto, o Peru de Natal, é maravilhoso. Exatamente. Você tem outro... Se você ensinar o realismo com os contos do Machado, não precisa ler Dom Casmurro. Dom Casmurro, não sei, você pode ensinar tudo sobre Machado de Assis pegando 2 ou 3 contos dele, né? E no modernismo a mesma coisa, no regionalismo a mesma coisa, vamos chamar de pós-modernismo, você pode pegar os contos da Clarice Lispector, né, a coisa da literatura urbana, os contos do Guimarães Rosa. Por que conversar por Grande Sertão Veredas, né? Fazendo uma defesa apaixonada do conto. Eu adoro conto. Mas deixa eu te perguntar, você transita entre 2 mundos, né? Você é vidraça e é pedra, porque você é um analista de literatura, mas sai dessa posição confortável de quem atira a pedra para ir lá para o telhado de vidro, escrever também. Como é que é o trânsito desses 2 lugares aí? De quem analisa a literatura e de quem produz o texto literário. Tem conflito nisso? Você escreve para o crítico que você é? Pensando no professor, doutor de teoria literária, que é o Álvaro Marins, o escritor fala, não, larga agora, porque agora eu vou escrever. O problema a literatura ela é feita, vamos dizer assim, em 3 dimensões, né? Vamos dizer assim, a atividade literária, né? Ela tem o escritor, a escritora, a crítica, né? E ela tem o leitor comum, né? Nenhum dos 3 sozinho sustenta a literatura,
né? O escritor precisa do leitor, o leitor precisa do escritor, e tanto o leitor quanto o escritor precisa de uma certa mediação, né, da crítica, né? Porque assim, são muitos livros para ler, então a crítica ela faz um pouco a mediação, né? Ela ajuda o leitor. Na realidade, a crítica ajuda o leitor, né? E ajuda o escritor também, né? Porque aponta as fragilidades dos escritores, né? E isso essa engrenagem que faz a literatura existir, né? Eu tive eu estive nos dois outros papéis. O professor também é um crítico, na realidade, né? Então, eu exerci o magistério no ensino superior durante 10 anos e eu fazia justamente esse papel do mediador, ajudar o leitor a desfrutar melhor dos textos e das possibilidades de leitura, né? Então, assim, esse eu acho que é o papel do professor. Não é determinar o que é e o que não é. O papel do professor é auxiliar o leitor, e o estudante, no caso, né, a degustar, entender e saborear melhor os livros, porque o leitor tem todo o direito de não estar entendendo, não estar gostando, né? E às vezes ele não está gostando porque ele não teve, assim, vamos dizer assim, o auxílio de um leitor mais experiente para mostrar, ó, você de repente não está gostando porque você não está entendendo as sutilezas dessa linguagem que esse escritor utiliza e tudo mais, né? Mas trazendo assim para minha experiência pessoal, eu como fui, né, eu sou de uma certa forma ainda um professor, porque trabalho como pesquisador, eu oriento pesquisas lá no museu onde eu trabalho. É, e esse desenvolvimento do sentido crítico diante do texto faz de mim, assim, um crítico exigente comigo mesmo, entendeu? Mas vamos dizer assim, eu utilizo a minha capacidade, vamos dizer, crítica de ler literatura, procuro trazer a meu favor, não como um empecilho, mas para melhorar a qualidade do texto que eu escrevo, né? Sim. Então, assim, eu tenho noção da realidade. Assim, eu sei quando não está muito bom, que é melhor dar um tempinho ali, ou trabalhar melhor, E né? você lida bem Eu, com a crítica, eu lido bem com a minha crítica. dos outros ao seu trabalho. Lido bem. Eu acho assim, o exercício crítico, não só para a literatura, mas o exercício crítico, você olhar o mundo de uma forma crítica, é fundamental, né? É o que ajuda a, as atividades melhorarem, as pessoas melhorarem, as profissões melhorarem. Então, a crítica é parte intrínseca do meu trabalho, não só porque eu exerci a crítica profissionalmente, exerço de alguma forma, mas porque quando alguém lê um texto meu e critica, entendeu? Isso é importante para mim, porque eu escrevo para o leitor, né? O leitor, seja ele um leitor, vamos dizer assim, mais imaturo, um leitor assim mais maduro, que já leu muita coisa, maduro nesse sentido, né? Assim, que tem um nível de exigência maior, né? Ele vai me ajudar
a encontrar caminhos e observar as fragilidades do meu texto literário, meu como autor, né? E a mesma coisa o leitor, porque o leitor também ele lê com olhos livres, né? Então, assim, às vezes uma coisa que um crítico está viciado por sua prática, não observa, um leitor comum ele pode observar e fazer críticas que são de enorme utilidade para um escritor. Já houve, o Álvaro, aliás, eu estou falando isso porque eu li as observações do André Gardel, nosso contemporâneo lá na UFRJ, também escritor, também professor, sobre o seu texto. Né? Mas já houve, e acho que continua havendo, eu me delicio com as cartas trocadas entre os escritores, aqui no século XX, Clarice, Drummond, o Guimarães Rosa, a Clarice falando do espanto dela ao ler o Grande Sertão Veredas, é uma maravilha, né? O quanto os escritores conversavam sobre literatura. Eu acho que esse é um tipo de retumbância, de ressonância da obra, que aí eu estou perguntando a você, ainda existe? Você conversa, por exemplo, Alberto Mussa fez o seu prefácio, não, a contracapa. A Orelha. A Orelha. E é um escritor que eu conheço de um livro maravilhoso sobre samba enredo, junto com o Luiz Antônio Simas. E aí eu fui buscar outro dele para ler, porque eu gostei a beça. E essa conversa, né, entre os autores, entre os produtores de obras literárias, ainda ocorre? Você conversa, a Liana, nossa contemporânea, sim, o Paulo Lins, mas essa conversa fechada, longe dos holofotes, dos bastidores, né, que é tão interessante, e eu acho mais interessante naquelas conversas, é que o motivo da conversa não estava presente. Quer dizer, a Clarice está falando, eu não me lembro agora se é com o Drummond ou com o Manuel Bandeira, sobre o Guimarães Rosa. Como há outras, de dois outros sobre um terceiro. E quanto aquilo engrandece a obra, porque aquilo vai chegar aos ouvidos ou aos olhos, né, do escritor que está ali sendo resenhado entre os amigos. Isso existe? A primeira pergunta. Segundo, isso faz falta se não existe? E isso substitui, de alguma forma, a crítica? A conversa é uma forma de crítica, né? A conversa é uma forma de crítica. Eu coloco a coisa assim no seguinte formato. A literatura, embora ela seja uma arte individualizada, né? Em grande medida ela é individualizada, ela é muito individualizada, você tem o autor, a autora. Né? E o leitor. O leitor, mas o leitor se multiplica em muitos. Né? Mas, embora tenha esse aspecto individualizado, a literatura é uma atividade coletiva. Eu vejo assim. A literatura ela é feita por meio de leituras. Né? O escritor, a escritora, eles são leitores também. Antes de tudo, nós somos leitores. Né? Então, de uma certa forma, a gente está o tempo todo conversando com os outros autores que a gente lê. Né? Eles estão nos ensinando involuntariamente. Né? E nós estamos aprendendo, às vezes, inconscientemente, a escrever lendo esses outros autores e autoras. Né? Então, assim, você pode fazer isso. Isso ocorre. Né? Isso ocorre quando você está lendo no silêncio do seu quarto, do seu escritório, ou da sua poltrona preferida. Mas esse diálogo, eu digo que assim que eu passo boa parte da minha atividade intelectual
conversando com os mortos, né? Estou conversando com Dostoiévski, estou conversando com Borges, estou conversando com Clarice Lispector, né? Estou conversando com essas pessoas o tempo todo, né? Então, assim, essa conversa existe, porque essa atividade é uma atividade também coletiva, né? Agora, existem momentos, e aí é uma questão mais histórica, em que a atividade literária ela é mais beneficiada por vários aspectos, né? Por, sei lá, possibilidades de encontro, o crescimento da imprensa, o surgimento de um mercado editorial mais ativo, né? O diálogo com as outras artes também, né? Muitos escritores transitam, né, em vários campos artísticos, né? E o ambiente boêmio, em geral, também é importante para a proliferação dessas ideias. Você ter nos periódicos, nos jornais, né? Você ter aqueles cadernos literários, isso tudo faz parte do conjunto de fatores que dinamizam e que fomentam a literatura. Nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim, ou nas últimas 3 décadas, por várias questões históricas, se difundiu muito a ideia do escritor individual, como se a atividade do escritor fosse única e exclusivamente estar diante de uma máquina de escrever, de uma máquina, de um computador, e que ele necessitava ele se bastava a si mesmo. A gente vê muito isso no cinema, né? Quando o cinema aborda como personagem um escritor, ele está sempre sozinho em casa, entendeu? Quando na realidade não é assim, e não precisa necessariamente ser assim, né? Um escritor, principalmente o lugar onde ele mais se encontra é a biblioteca. Então, normalmente um escritor assim que tenha alguma consciência do trabalho literário, ele está mais com um livro na mão do que diante do teclado, entendeu? Então, assim, e conversando também. É importante, você mencionou a troca de correspondência entre o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond e outros. O quanto que isso foi importante para o desenvolvimento de cada obra, de cada um desses autores que você mencionou. E isso corrobora também aquilo que você mencionou anteriormente, a importância da crítica, né? Então, você tem o exercício crítico na troca de cartas, na apresentação do texto, de um poema que você escreveu e tudo mais, né? Então, assim, a gente está ainda, nessas últimas 3 décadas, muito dentro dessa ideia da literatura individualista. Mas não sei se isso foi bom para a literatura, entendeu? A Se eu olhar, hoje... esse olhar coletivo do fazer literário não é muito bakhtiniano? Com certeza. Mas, assim, esse bakhtiniano, ele já é uma leitura pós, né? Porque esse ambiente literário, essa cena literária, ela sempre existiu, pelo menos a partir do século XIX, isso se difundiu muito, essa troca, os salões literários e tudo mais. O entendimento teórico bakhtiniano ele é um pouco posterior. Mas o que eu estava dizendo é que essa coisa
do escritor individualista, a difusão dessa ideia, que na realidade é uma ideia romântica, né, reatualizada, né, do escritor que escreve movido por uma inspiração, né? Então é aquela coisa assim, a página em branco, né? Não sei o que fazer com a página em branco, né? Isso tudo é muito influenciado por essa coisa do cinema, que mostra ali o escritor sem saber o que fazer e tudo mais. E foi repaginado pelo parnasianismo, pelo fazer, né? Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, né? Que é uma forma mais sofisticada do sentimento romântico também, né? do Agora não individualismo. vai buscando a inspiração, mas agora o trabalho, né? E teima, e lima, e sofre, sua. Isso. Então, mas o modernismo, por exemplo, ele era essa troca de experiências, né? Mas voltando aqui para a coisa da contemporaneidade. Esse escritor individualista, né, essa ideia de um escritor individualista, acabou, de uma certa forma, reduzindo a prática do escritor e a prática do convívio artístico, né? Qual a consequência disso? Uma literatura muito autorreferenciada, né? Então, tem muito livro lançado nos últimos anos que... Qual é o tema? É o escritor e sua vida como escritor, entendeu? Tem vários livros assim, né? Ou então, a pessoa que tem uma experiência de vida e fala da sua própria experiência de vida. Aí coloca tudo num livro e aí acabou, não tem mais outro livro para escrever. Isso não tem a ver com a escrevivência da Conceição Evaristo, não. Ali tem outros aspectos, né? Assim, há também uma demanda por novos temas, por novas experiências, por novas perspectivas, né? Então, assim, a Conceição já é uma escritora madura, com um percurso já bem desenvolvido, então ela já trabalha isso não tanto amadoristicamente como nesse outro aspecto que eu Como diriam, para desanuviar um pouco a conversa, como diriam os torcedores daquela instituição, a Conceição está em outro patamar, né? Exato, não, com certeza. Mas, assim, o que você vê é o mercado lança muito, tanto é que a Conceição, que faz um trabalho mais elaborado, ela só teve uma visibilidade muito recentemente. Sim. Né? Porque o mercado ele está atrás de um escritor jovem e que escreva assim dentro dessa dinâmica, né? Mas isso que você disse eu acho maravilhoso pelo seguinte, que eu gosto de ouvir uma pessoa como você que diz isso, porque é a literatura do eu, né? Mas não a literatura do eu subjetivo do romantismo, do eu efetivamente. Não é o eu no lugar, aquele lugar da enunciação, não. É o eu mesmo, sou eu mesmo falando de mim, que talvez seja o reflexo dessa época que nós vivemos, em que cada um mostra a sua casa. Você está na sua, eu estou na minha, tem o Big Brother, as pessoas se expõem, a literatura da exposição talvez seja o reflexo dessa época de exposição nossa. Pode ser isso ou é uma viagem? Mas aí, para você completar a sua resposta, eu faço uma outra provocação. Você falou que hoje talvez nós não tenhamos esse círculo, né, de conversa em que os escritores aprendam uns com os outros, né? Será que as feiras literárias em que os escritores se tornaram popstar, de alguma forma substituam esse diálogo de que você acha que nós nos ressentimos hoje? Eu acho que não.
Porque, na Você realidade, disse que era uma provocação. as feiras literárias, embora elas sejam muito importantes para o desenvolvimento, para a manutenção do mercado editorial, porque o mercado editorial também faz parte desse sistema. O mercado editorial ele media a, a interlocução entre o escritor, o leitor e o crítico, né? Então é importante ter as feiras literárias, os encontros literários e tudo mais. Mas como se vive um pouco nessa atmosfera de que cada um precisa afirmar e vender o seu produto, então esse diálogo fica mais prejudicado. As feiras literárias, que poderiam ser realmente um lugar de encontro e debate, por pressões várias, elas se tornam um ambiente extremamente competitivo e de rivalidade, né? Então, é porque a lógica é um pouco a lógica das pressões do mercado. Então, tem que ser assim uma pessoa que tem que lacrar alguma coisa em alguma palestra, conferência, para nego sair correndo para comprar o livro. Mas assim, o encontro entre os escritores ele só vai se dar se os escritores gostarem de conversar entre si. Mas se ele olha o outro escritor, a outra escritora como um concorrente ou um rival, isso não facilita muito essa conversa que você está sugerindo como uma atividade interessante. Eu, particularmente, eu, eu, eu gosto muito dessa conversa, né? Então, assim, eu, quando estou escrevendo, se eu acho que tem uma pessoa, seja um crítico, seja um escritor, seja um professor, uma professora que me vem à cabeça na hora que eu estou escrevendo um conto, eu mando esse conto para essa pessoa, entendeu? Para ver o que, que ela acha, entendeu? Se tem a ver ou não. Antes de publicar meu primeiro livro, e antes de publicar o segundo também, eu mandava, escrevi um conto assim, pô, acho que o Paulo Lins ia. Isso tem a ver com o Paulo Lins, isso que eu escrevi aqui. Aí falei, mandei para o Paulo Lins. Aí ele leu, achou, pô, bacana, gostei. Aí isso te anima, né? Falei, bom, se o Paulo Lins que gostou, tá legal, né? E ele é. Nós temos uma amizade, se ele não gostasse, ele ia dizer, não, não gostei. Entendeu? Tá feio isso aqui. É. A mesma coisa assim com outros contos. Vários outros contos eu mandei para as pessoas, experimenta. Às vezes um colega de trabalho, entendeu? Se eu estou escrevendo um conto e tal, acho que essa pessoa pode. Acho que tem alguma coisa a dizer sobre esse conto. Aí eu mando para a pessoa vai ler, vai, mas isso aqui não ficou muito bom, será que é isso mesmo? Tal. Aí, pô, já pego, já considero, né? Aí e tal. E quando eu consigo organizar um livro, eu também mando para algumas pessoas para ver, olha, porque a gente, quando está escrevendo, a gente está muito envolvido emocionalmente com o que escreve. Então é legal que uma pessoa que não esteja tão envolvida ou que não esteja absolutamente envolvida com o que você escreve, pensa, olha, sente, tudo mais, vê se aquilo tem algum eco para ela ou tem alguma identificação para ela. Né? Então é bom ter esse retorno antes de mobilizar as editoras para ver se vai publicar, se não vai, porque aí também o mercado editorial também é coletivo. Você
manda para o editor, olha, avalia e tal, não sei o quê, tem o revisor, tem o gravador, tem não sei o quê, papapá, tem os livreiros, tem os distribuidores, tem tudo isso. Então, assim, se anteriormente as pessoas que você conhece, que podem avaliar o seu trabalho, não concorda, olha, não, é melhor você não publicar isso, não, ainda não está bom, deixa amadurecer mais, ou trabalha melhor isso aqui, é melhor do que você mobilizar um monte de gente, né, derrubar um monte de árvore, produzir um monte de celulose, para depois ser uma porcaria, entendeu? Então tem que ter essa humildade também, mas essa coisa do individualismo, que gera também um certo egocentrismo do escritor, entendeu? Às vezes ele se isola, não, isso é que eu quero, que eu sei e tal, e manda ver. Aí às vezes se frustra um pouco, né? Você Porque falou da derrubada de árvores, e aí eu tenho aqui uma pergunta de outra aluna. Aliás, eu esqueci de dizer os dois nomes, foi o Nelson Rezende. Ai, caramba, a minha própria letra eu não consigo. O Nelson Rezende. Esse é da Débora Filas, e daqui a pouco eu leio o outro nome que eu não consegui entender. E aí a Débora está perguntando, e como é a literatura no meio digital? Como é a divulgação da literatura nesse meio virtual? Funciona do mesmo jeito? Você fez um lançamento virtual. Eu botei o link para esses alunos verem também. Como é que funciona isso na cabeça do escritor tão apegado ao papel, ao livro, a esse objeto assim que tem, né, tem o cheiro do papel? Para onde vamos, Álvaro? eu estou vendo que você também é um grande cheirador de papel, né? Eu adoro o cheiro de livro, né? Eu trabalho também como editor, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando chega o livro é cheirar, né? Que a gente fica com vontade. E por incrível que pareça, para quem não é do ramo, cada livro tem um cheiro, né? Cada livro tem um cheiro especial, porque a tinta é uma, o papel é outro, né? O tempo, né? Por exemplo, eu pego um livro. No outro dia eu estava lendo um livro do Stendhal, que era uma edição de, sei lá, 1870, uma coisa assim, que eu achei na estante virtual, fazendo uma propaganda da estante virtual, que é o meu vício é ir lá na estante virtual e comprar livro, principalmente em tempos de pandemia, né? Aí veio o livro, uma edição velhinha, velhinha, né? A primeira coisa que eu fiz foi cheirar o livro, né? Pô, o cheiro é totalmente diferente, entendeu? É outro cheiro, é o cheiro de um outro tempo, remete a um monte de coisas, né? É aquela experiência do Proust com a Madeleine no chá, comendo e lembrando, e escreve 7 volumes por causa daquele biscoitinho. Tem uma passagem também do irmão. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu até esqueci qual foi a sua pergunta. A conversa é assim mesmo. Aliás, eu sempre falo para meus alunos que o tempo voa quando a gente está se divertindo. A gente já tem 50 minutos de conversa para você ver. Tem uma passagem no Irmão Alemão sobre os livros que ele pegava do pai. Então ele diz lá, né, não sei se você leu esse livro, ele diz que Chico, né? E ele diz que tirava o livro, ficava preocupado porque o pai perceberia ali aquela lacuna, né, naquele quarto todo tomado de livros, então ele tentava ajeitar, e depois, quando ele botava de volta, e ele simula na descrição a penetração do livro, que já não se encaixava ali naquele espaço. De onde alguém pegou outro do lado, né? Outro irmão. Essa coisa do livro, e o nosso professor André Valente é que fala que o Celso Cunha dizia para os seus orientandos, né, assim, não, pega ali aquele livro, tá aqui, ó, segunda prateleira, é o 17º da esquerda para a direita, porque
Porque quem é aficionado pelo livro tem um amor assim físico pelo livro, né? Por isso que eu te pergunto isso. Para onde Tá. vai o Agora livro? lembrei da pergunta. Para onde vai? Será que a gente vai sobreviver sem o livro? Só lendo? Vou te mostrar aqui, só lendo nisso. É o Kindle, né? Isso é horrível, né? Olha, não sei. Se a gente pegar a história do livro, livro, né? Independente de literatura, né? O primeiro livro impresso é a Bíblia, né? Mas depois outros livros vieram, livros de todo tipo, né? Você tem hoje livro de culinária, livro de autoajuda, livro de medicina, livro de tudo, né? Mas o que acontece é que o primeiro produto industrial é o livro, né? O livro é o primeiro objeto que é produzido em série, em grande escala, né? E isso já tem, sei lá, 5 séculos, né? 5 séculos e já entrou várias outras tecnologias, várias outras. Chegou o cinema, chegou a televisão, chegou a internet, né? E E o o livro está aí. rádio. E o livro está aí, né? O livro está aí, a literatura está aí, né? Eu acho que a internet ajuda muito, entendeu? Qualquer nova tecnologia ajuda, né? Quando começou a internet e a computação, né? Os programas, né? De computador, os programas de design e tudo mais, isso facilitou muito. Nunca se publicou tanto livro quanto se publica hoje, né? Porque hoje as tecnologias elas ajudam muito na produção do livro, né? A Sim. produção, distribuição, divulgação, né? Por exemplo, há 20 anos atrás a gente não estaria fazendo esse papo, né? A gente não sabe quantas pessoas vão ver isso, né? Mas assim, a gente não poderia estar fazendo, né? A gente não estaria fazendo. Para o livro ser divulgado, ele teria que ir para uma redação de jornal, para uma redação de televisão, né? Para alguém, um resenhista, alguém falar, alguém fazer uma entrevista. Não. Hoje você pode divulgar pelo Facebook. O lançamento virtual, que você perguntou, assim, quando eu e a editora começamos a conversar sobre a edição desse livro, a gente ficou pensando assim, isso foi mais ou menos em agosto, né? Que se começou a pensar na edição. Então, como é que a gente faz? Eu falei, vamos botar para novembro, né? E em agosto, mas será que ainda vai ter pandemia? Vai fazer um lançamento, né? Reunir pessoas, vão aglomerar um monte de gente numa livraria. Isso não vai dar certo, né? Depois vai sair no jornal que a gente criou um foco de coronavírus na livraria tal, né? Aquilo se espalhou. Terceira onda por culpa do lançamento do livro, né? Não vai dar certo. Ela falou, vamos ver se a gente faz um lançamento virtual, né? Já que a gente está tendo a ousadia de publicar um livro, a grafia, esse ano não ia publicar nada, entendeu? Porque, pô, as livrarias acabando, né? Uma pandemia desgraçada que ninguém sai de casa para comprar livro, né? Para fazer lançamento, né? Vamos fazer um lançamento, vamos ver como é que a gente pode fazer um lançamento virtual, né? A gente até pensou, não, vamos botar para março, pode ser que a pandemia acabe em março.
Mas, pô, na situação que a gente vive, não dava. Em agosto a gente já sabia que não dava para fazer uma previsão otimista, não. Vamos fazer em novembro mesmo, né? Na realidade acabou sendo 1º de dezembro, mas, por datas lá. E Sim. vamos ver, vamos estudar, vamos conversar com as livrarias o que elas pensam. Aí a Travessa, a livraria da Travessa, que foi onde foi feito o lançamento, ela já tinha começado a experimentar esse formato de fazer com um vídeo e tal, as pessoas falando e tal. E foi muito interessante, sabe? Porque, primeiro que a Travessa ela é muito profissional, né? E a rede de distribuição dela é muito eficiente. E a rede de divulgação também. Então, o lançamento foi no Instagram, no Facebook e no YouTube, simultaneamente, né? Então, a pessoa podia participar por uma dessas 3 plataformas, né? E eu fiquei maluco no dia do lançamento, entendeu? Porque eu tinha que entrar no Facebook, porque as pessoas acabaram comprando a ideia, entendeu? Convidei, criei um evento, como o evento Na Pauta, né? Programa Na Pauta, criei um evento e, pô, um monte de gente quer participar e tal. Aí eu botei lá os links. E aí, na hora do evento, que tinha uma hora no evento que a Travessa ia passar os vídeos, né? Sim. O lançamento seria a passagem dos vídeos. Eu faria o primeiro vídeo, depois as outras pessoas fariam. E aí as pessoas começaram a comentar no YouTube, no Facebook, no Instagram. E eu, pô, tinha que estar toda hora entrando. Foi frenético, cara. Foi assim, 1h30, que eu acho que eu nunca teclei tanto na minha vida como nesse sabe? Obrigado pela presença e tal, não sei o que e tal. E passa para o Instagram. Obrigado, pô, que bom que você veio. Passa para o Facebook. Não sei o que. Mais uma atribuição do escritor agora, né? E o que é bacana, e aí tem essa coisa, tudo é dialético, né? Tem possibilidades, tem dificuldades e tem possibilidades. Então, assim, pessoas na Bahia, no Mato Grosso, no Portugal, entendeu? Todas essas pessoas em São Paulo puderam assistir o lançamento, participar do lançamento, né? Então foi um lançamento que eu brinco que foi um lançamento mundial do Suíte Carioca e outros contos esquisitos, lançamento mundial, entendeu? Porque realmente foi, entendeu? Porque é a World Web, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu sempre digo para os meus alunos, eles já estão cansados de ouvir isso, eles acham que é uma ironia, mas é verdade. O tempo voa quando a gente está se divertindo, a gente está chegando ao final. Aí eu quero só completar uma coisa que é só um achismo. Eu acho que o pessoal confunde muito, como confundiu, né? Sempre uma plataforma como concorrente, quando na verdade é um divulgador, né? E eu acho que a internet, na verdade, nunca foi concorrente nem do livro, nem da televisão, nem do rádio, mas é um divulgador. Hoje tem rádio na internet, tem TV na internet, tem o livro na internet. Às vezes a gente não vê assim, o gol do jogo tal, mas a gente vê na internet. A gente não vê a entrevista que passou na televisão, mas está na internet. A gente não vê a entrevista no rádio, mas está na internet. Ou seja, é só um depositório, é um grande depositório de coisas. Não é um concorrente nem do livro, nem da TV, nem do rádio, como não foram esses 3 do cinema, que está cada vez mais, né, se alimentando da televisão, porque o cinema bota primeiro lá o trailer, né, na televisão, para que depois as pessoas passem por aquela experiência ali. Álvaro, quero te agradecer por você ter aceitado conversar comigo, foi bom a beça, aprendi a beça,
Não, foi uma delícia. Muito bom conversar com pessoas como você que tem o que dizer. Acho que meus amigos do Facebook e do mundo inteiro. Agora nós somos internacionais. Devem ter se deliciado também com seu papo, com tanto que você nos ensinou sobre literatura, sobre a arte de escrever e sobre essa luta do escritor brasileiro num país que não é feito de leitores. Nós ainda temos Monteiro Lobato com o mote, né, um país se faz com homens e livros. Nós só temos, acho que não temos nem o primeiro nem o segundo, faltam homens e leitores, né? Homens agora como homens e mulheres leitores. Obrigado. Faça a sua divulgação. Onde é que se encontram os seus livros de contos, livros deliciosos? Eu esqueci de falar que a Liana Pérola Schipper fez uma delícia de depoimento sobre seus contos. De todas as que eu li, foi a que mais deu vontade de ler, porque ela fala de um spoiler que tem entre uma ligação do primeiro com o segundo livro, A Mulher do Fuzileiro e os Contos Esquisitos. Eu acho que ela criou ali um mote para os leitores dos dois livros ao mesmo tempo. Muito bom. Obrigado, Álvaro. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Realmente foi muito gostoso, porque conversar é sempre bom. O livro, essa semana, ele está só na Travessa, no site da Travessa e na livraria da Travessa, por causa do lançamento. Foi um acordo que a gente fez, né? Sim. Então, é travessa.com.br, mas a partir da semana que vem ele vai estar, além de estar na Travessa, ele vai estar nas redes de livrarias, nas livrarias de bairro, normalmente. É só pedir ao seu livreiro de confiança. Nas melhores casas de ramos. As melhores casas de ramos, de olaria, bom sucesso. Mas se você puder mandar o link da Travessa para mim, eu colo embaixo do nosso vídeo e fica colado aí para sempre. É travessa.com.br. Escreverei agora. Tá bom, Álvaro. Vou mandar agora. Tá bom? Tá Obrigado, bom. Álvaro. Papo maravilhoso, delicioso. Quem esteve aqui, lembrei agora, foi o Felipe Lima, o autor da primeira pergunta que eu lhe fiz. Primeiro, aluno lá da Unigran Rio, aluno do 6º período de letras, que se dignou a fazer uma pergunta para o escritor e professor, pesquisador, Álvaro Marins, que esteve conosco aqui no Papo em Pauta 43. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima. Domingo agora tem a grande sambista Dorina conversando com a gente aqui. Um beijo a todos. Falou, um abraço.